Bueno, esse vídeo é sobre um livro que marcou a maior das revoluções de todos os tempos. Um livro que tirou a Terra do centro do universo e colocou ela no seu devido lugar, que é girando ao redor do Sol. Um livro escrito por um dos maiores gênios da humanidade, Galileu Galilei. E o nome desse livro é Diálogo sobre dois máximos sistemas do universo. Ao longo do vídeo tu vai entender do porquê do tom solene dessa introdução. Hoje em dia, é líquido e certo que a Terra está em movimento, que ela gira ao redor do Sol uma vez a cada 365 dias e gira em torno do próprio eixo uma vez a cada 24 horas. Todo mundo sabe disso e ninguém duvida disso. Agora me diz uma coisa: existe alguma experiência, algo nas tuas experiências diárias que te permitem concluir que a Terra está em movimento? Tu te sente em movimento nesse exato momento, ao redor do Sol, girando junto com a Terra? Não, não te sente, com certeza não. Pelo contrário, todas as nossas percepções levam a crer que a Terra está parada. Todo dia, tu acorda e vê o Sol nascer numa parte do horizonte, cruzar a esfera celeste e ir se pôr em outro lugar. É o Sol que se movimenta pelo céu. O mesmo faz a Lua, o mesmo fazem as demais estrelas. Todo dia, as nossas experiências reafirmam a visão mais óbvia, apesar de equivocada, de que é a Terra que está parada e todos os outros corpos celestes que se movimentam ao redor dela. Por que é tão difícil perceber que a Terra está em movimento? É o que a gente vai discutir nesse vídeo. Quem pela primeira vez propôs o sistema heliocêntrico, que é esse em que a Terra gira ao redor do Sol, o Sol no centro do sistema solar, foi Nicolau Copérnico. Ele não tinha nenhuma razão em especial para colocar o Sol no centro do universo, mas ele percebeu que fazendo isso, o cálculo das órbitas e das posições dos planetas no céu se tornava muito mais fácil, se tornava muito mais simples de prever a posição dos planetas e da Lua no céu conforme a passagem dos dias. E esse foi o único argumento que Copérnico tinha a seu favor. Ele não tinha nenhuma experiência, nenhuma comprovação empírica que provasse o seu sistema. E o que aconteceu foi que Galileu acabou sendo atraído pelo sistema copernicano e começou a investigar ele mais a fundo. E ele começou a ter algumas observações através do seu telescópio que levavam ele a crer que de repente Copérnico pudesse estar correto. Acontece que o Galileu foi proibido de defender o sistema copernicano pela Igreja Católica. A Inquisição proibiu o Galileu de defender o sistema heliocêntrico. Anos mais tarde, depois dessa proibição, o Galileu recebe uma autorização especial do Papa para que ele pudesse falar sobre o sistema copernicano de maneira hipotética, ou seja, ele não deveria defender ou induzir as pessoas a adotarem o sistema copernicano. Ele poderia falar sobre o sistema copernicano de maneira hipotética. E o que o Galileu faz então? Ele escreve um livro em forma de diálogo. Ele coloca três personagens debatendo sobre os dois sistemas: o sistema de Copérnico, o sistema heliocêntrico e o sistema de Ptolomeu, o sistema geocêntrico. Dessa maneira, cada personagem colocava os seus argumentos contra e a favor de cada sistema, e o Galileu estaria cumprindo, ou achando que estava cumprindo, a determinação da Igreja de não defender o sistema copernicano e simplesmente expor as razões pelo qual o sistema copernicano deveria ou poderia ser considerado. E é por expor as suas ideias na forma de um debate é que o Galileu batizou o livro dele de Diálogo sobre dois máximos sistemas do universo. Os personagens desse livro são Salviati. Salviati era o Galileu, era o homem que trazia as ideias de Galileu, o personagem que trazia as ideias de Galileu. Ou seja, era o personagem que defendia o sistema copernicano, o sistema heliocêntrico, que é o sistema com o Sol no centro do universo. O outro personagem era o Simplício,
esse personagem trazia as ideias da Igreja Católica, as ideias vigentes até então, trazia a defesa do sistema ptolomaico, que é o sistema geocêntrico, com a Terra no centro do universo. O terceiro personagem, ele é um mero mediador do debate. Se chamava Sagredo. Ele não tomava posição para nenhum dos lados. Em um dos capítulos do livro, o Galileu trata do que ele chama de movimento diurno da Terra, que é um movimento que confere a passagem do dia das 24 horas, é o movimento da Terra em torno do próprio eixo. E ele constrói esse capítulo de tal maneira que o Simplício, defendedor das ideias da Igreja, vai apresentando os seus argumentos que provariam o porquê que a Terra está parada, porquê que a ideia de movimento da Terra seria absurda, e na sequência o Salviati vai desconstruindo cada um desses argumentos e mostrando uma outra posição, a posição de Galileu. Nesse vídeo a gente vai se concentrar num dos argumentos, que é o argumento da torre. E o que diz o Simplício para tentar mostrar que a ideia de movimento da Terra é absurda? Bom, ele traz o seguinte argumento. Imagina que tu vá soltar um objeto do alto de uma torre. E o que tu vai observar? Então aqui está a tua torre. E tu vai soltar um objeto do alto da torre. Vamos supor que a Terra esteja parada, porque é o que o Simplício diz, a Terra está parada. E tu vai observar o seguinte. Tu vai soltar o objeto e ela vai cair em linha reta, verticalmente para baixo, exatamente no pé da torre, junto da torre. O Simplício diz o seguinte: se a Terra estivesse em movimento, vamos supor que a Terra gira para a direita, o que ia acontecer? Ao girar, a Terra ia carregar junto consigo a torre, que está presa ao chão. O objeto que foi solto, como não está preso ao chão, ele ia cair em linha reta, ele não ia girar junto com a Terra. E o que a gente ia observar é que o objeto não ia mais cair no pé da torre como caía antes. A Terra girou, arrastou a torre junto, e se observa que o objeto agora cai a uma distância determinada, vamos chamar de D, do pé da torre, mostrando então que a torre não se movimentou e, portanto, não se movimentou a Terra. Esse é o argumento do Simplício. O que diz o Salviati? Como é que o Salviati desconstrói esse argumento? Ele usa uma analogia que ele chama do exemplo da queda do alto do mastro de um navio. E o Salviati diz o seguinte: façamos um experimento onde a gente vai soltar do alto do mastro do navio um objeto bem pesado, com uma massa muito grande, de tal maneira que ele não sofre nenhuma influência da resistência do ar. Ele vai cair em queda livre. Primeiro vamos fazer o navio em repouso. E esse exemplo é uma analogia com o movimento da Terra, por quê? Porque o mastro representa a torre e o navio representa a Terra. Quando tu solta o objeto e o navio está em repouso, a gente não tem nenhuma dúvida que o objeto vai cair ao pé do mastro. Vai cair verticalmente para baixo. Da mesma forma, se tu soltar esse objeto quando o navio estiver em movimento uniforme, vamos supor que o navio se movimenta para frente em MRU com velocidade constante, tu também vai observar o objeto cair no pé do mastro. Nas duas situações, tanto em repouso quanto em MRU, o objeto cai ao pé do mastro. E por que o objeto cai no pé do mastro quando o navio está em movimento uniforme? Pelo seguinte, o Salviati, ou seja, o Galileu, explica o resultado desse experimento de tal maneira: quando o objeto é solto, ele passa a adquirir uma velocidade para baixo. Um movimento acelerado de queda livre para baixo. Acontece que o movimento do navio é transmitido ao objeto. Então, o objeto tem uma velocidade para frente que é transmitida
pelo navio. A ideia de inércia, lembrando lá da primeira lei de Newton, diz que um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme até que uma força resultante de zero atue sobre ele. Essa velocidade que o objeto tem para frente, ele tende a manter essa velocidade para frente. Então, o fato dele começar a cair não faz com que ele perca essa velocidade para frente. Então, o objeto, na verdade, vai ter um movimento combinado. Ao mesmo tempo que ele cai, ganhando velocidade por causa da gravidade, ele vai para frente, mantendo a velocidade que ele tinha transmitida para o navio. Então, o que a gente vê é o objeto cair numa trajetória parabólica. Vamos desenhar melhor essa parábola aqui que ficou horrível. Então, o objeto vai cair numa trajetória parabólica. Por isso que ele consegue acompanhar o navio, porque ao mesmo tempo que ele está caindo, ele está indo para frente, mantendo a velocidade. Essa velocidade aqui para frente é uniforme, isso aqui é um MRU, isso aqui é um MRUV, é uma queda livre, é um movimento acelerado. E o que isso tem a ver com o movimento da Terra? Bom, vamos voltar lá para a figura do movimento da Terra, da torre. E aí a gente consegue ver o seguinte, a explicação que o Salviati dá para esse movimento aqui é o seguinte: esse objeto que é solto do alto da torre, ele também possui o movimento da Terra. Esse movimento para frente da Terra é transmitido para o objeto através da torre. Então, o objeto mantém o seu movimento para frente. Na verdade, ele não vai cair em linha reta para baixo. Ele vai cair também numa trajetória parabólica e vai acabar parando lá no pé da torre. E isso prova que a Terra está em movimento? Não, não prova. O pior é que não prova. E por que essa discussão é tão útil para o Galileu? Pelo seguinte, vamos voltar para o barco. O que o Galileu argumenta é o seguinte: tanto em repouso quanto em MRU, o experimento do barco produziu o mesmo resultado. O argumento do Galileu é o seguinte: que utilidade esse experimento tem para te dizer se o barco está em repouso ou em movimento? Se em repouso e em movimento o resultado foi o mesmo, o resultado do experimento te permite diferenciar se o barco está em repouso ou em movimento? Não, não permite diferenciar. O barco pode estar tanto em repouso quanto em movimento, que ele vai produzir o mesmo resultado. E aí vem a grande jogada do Galileu. É aí que ele mata o Simplício. É aí que ele mata os argumentos da igreja. Por quê? O argumento da queda do alto da torre também não pode dizer se a Terra está em repouso ou movimento. Ele não serve como argumento para afirmar que a Terra está em repouso. Se não serve para Galileu, tudo bem, mas também não serve para a igreja. Não serve para nenhum dos dois. Então, a estratégia do Galileu é, com esse experimento, abrir a possibilidade de considerar que a Terra pode estar em movimento. Esse experimento não exclui o movimento da Terra. Ele também não confirma, mas pelo menos não exclui. E por que a gente não percebe o movimento da Terra? Por que tu não te sente em movimento nesse exato momento? O Galileu segue explicando usando o argumento da torre e o argumento do navio. O que Galileu diz é o seguinte: vamos supor que aqui dentro desse parque tem uma pessoa que está observando o movimento de queda. O que ela vai observar? A pessoa que está dentro do barco vai observar o objeto cair em linha reta para baixo. Exatamente o que nós observamos quando o objeto é solto do alto da torre. Por que a gente observa a mesma situação? Porque o observador que está dentro do barco, ele também possui essa velocidade para frente, junto com o objeto. Como o observador que está dentro do barco e o objeto que também está dentro do barco compartilham o movimento do barco, eles não podem perceber esse movimento. Só quem consegue perceber esse movimento para frente é um observador de fora. Quem está fora do barco vai ver a pessoa que está lá dentro andar para frente e o objeto também andar para frente ao mesmo tempo que anda para baixo. Então isso aqui, quem vê este movimento é o observador externo. O observador interno não consegue distinguir o movimento do barco através da queda do objeto. E o mesmo acontece com a gente em relação ao objeto que cai da torre. Como nós estamos na Terra em movimento junto com o objeto, a gente não consegue perceber que ele se movimenta para frente
acompanhando a torre, acompanhando a Terra, porque nós também acompanhamos a Terra. Então esses movimentos para frente que o objeto tem e a gente tem, eles acabam se cancelando, porque no referencial interno, lá dentro da Terra, ele não pode ser percebido. E por isso que a gente não consegue perceber que a Terra está em movimento, justamente, de novo, porque a gente não enxerga o objeto andando para frente junto com a torre. Só quem enxerga o objeto andando para frente junto com a torre é uma pessoa de fora, uma pessoa que não está na Terra. É por essas e por outras razões, e por outros argumentos, é que o Galileu plantou a ideia de inércia, a ideia de que o movimento é preservado na ausência de forças externas. É essa ideia que o Newton vai reelaborar e vai aprofundar quando vai formular a primeira lei de Newton do movimento, que é a lei da inércia. É por isso que se diz que a maçã até pode ter caído na cabeça do Newton, mas quem plantou a macieira foi o Galileu. A gente segue com mais leis de Newton nos vídeos subsequentes, mas por enquanto era isso.